A morte violenta de uma bailarina perto de uma cachoeira desafia a polícia do Paraná, que até agora não apontou nenhum suspeito. Já em Minas Gerais, depois de 3 anos, finalmente as investigações acabaram com o mistério da morte de uma outra jovem, também numa cachoeira. Nesse caso, o suspeito é o noivo dela. E ele sempre usou o mesmo argumento, de que ela havia caído no rio quando os dois estavam para fazer uma selfie. Você vai ver o que foi necessário para que a polícia percebesse que o tal acidente era, na verdade, um crime. Um passeio nesta cachoeira e um mistério que levou mais de 3 anos para ser desvendado em Bandeira do Sul, Minas Gerais. Depois de muitas investigações, o caso da morte de Daniele Plaque teve uma reviravolta. A polícia prendeu o noivo de Daniele. O vendedor Cássio Ribeiro, de 27 anos, foi acusado de assassinar a mulher. Ele sempre negou, mas a versão de Cássio nunca convenceu ninguém. No dia 20 de novembro de 2016, um domingo, Daniele e o noivo vieram até essa cachoeira que fica a 25 quilômetros de Poços de Caldas. Cássio contou na polícia que eles estavam fazendo fotos, tirando fotos aqui na beirada da cachoeira. De repente, ele se desequilibrou, caiu na água. Deu algumas braçadas, demorou alguns instantes, mas conseguiu voltar aqui para a margem. Só que quando ele chegou aqui, a moça já tinha desaparecido. Cássio disse que Daniele pode ter se jogado na água para salvá-lo. Na época, a morte ficou conhecida como a tragédia do amor e chocou a cidade, já que a noiva teria arriscado a própria vida pelo noivo. Mas logo em seguida, surgiu uma dúvida que atormentou a todos. Não tinha nenhuma testemunha, o horário que ele levou, não tinha ninguém na cachoeira. Afinal, Daniele teria mesmo se jogado para salvar o noivo? Ou foi empurrada pelo homem, correnteza abaixo? O irmão de Daniele nunca acreditou na versão do acusado. Pular, ela não ia pular porque ela não sabia nadar. O máximo que ela ia fazer era correr para pedir ajuda para alguém, né? Daniele tinha 33 anos, era uma mulher alegre, divertida. Trabalhava como maquiadora e havia acabado de realizar um sonho, montar o próprio salão de beleza. Daniele conheceu o vendedor Cássio Ribeiro 3 meses antes de morrer. Eles ficaram noivos logo após o começo do namoro. Mas a família de Daniele só esteve com Cássio 2 vezes. Eles não viam essa união com bons olhos. Ela começou a não ter horário para chegar em casa. Aí teve um dia que eu até falei para ela, falei, Dani, o que está acontecendo com você? Você está chegando em casa a hora que você quer, como é que... Né? Ela já era uma mulher e tudo, mas ela não tinha isso com ela, de chegar 2, 3 horas da manhã em casa, né? E assim, ela mudou. Ela estava muito distante, é como se alguma coisa ela não quisesse que eu soubesse. Após a morte de Daniele, a família soube que a maquiadora havia comprado um carro no nome dela para o noivo. A gente descobriu depois do falecimento, porque chegou na casa dos meus pais o carnê do financiamento. Foi apreendido depois de algum tempo esse carro com multa de quase R$25 mil. Todos no nome dela. Os familiares dela também descobriram que Cássio era um homem violento. A gente ficou sabendo que ele tinha agredido ela dentro de um bar na cidade. Cássio nunca confessou o crime. Há mais de 3 anos, ele sustenta a versão da falsa selfie. As investigações só avançaram graças a esta mensagem que a família de Daniele recebeu. O autor da denúncia pede para não ser identificado. Daqui a pouco você vai saber o que diz a mensagem e as conclusões da polícia sobre a morte de Daniele na cachoeira em Minas Gerais. Antes, nós vamos até o norte do Paraná. No domingo, dia 26, outra mulher foi morta perto de uma cachoeira. O crime aconteceu na zona rural de Mandaguari. O corpo da bailarina Maria Glória Borges, de 25 anos, foi encontrado nesta mata com sinais de violência sexual. De acordo com a perícia, a jovem foi estrangulada. Segundo a polícia, mais de uma pessoa participou do crime.
A gente sabe que a vítima, ela tinha uma certa habilidade, ela lutava capoeira, então não seria fácil de apenas uma pessoa dominá-la, né? Maria Glória, mais conhecida como Magô, era uma profissional admirada e respeitada em Maringá. Segundo o delegado, na véspera do crime, a mãe de Maria Glória deixou a filha nesta chácara, que é uma área de camping perto da cachoeira. Mas a família, que mora em Maringá, teria perdido o contato com a jovem e a mãe retornou no outro dia para buscá-la. O pai de Magô lembra que no dia do assassinato, o local estava bem movimentado. Estava tendo um encontro de socorristas, né? Inclusive ela interagiu com essas pessoas, conversou com várias delas. Assim, qual o perigo, né? O perigo talvez tenha sido o fato dela ser mulher e estar sozinha, né? O delegado diz que a polícia está perto de identificar os assassinos. No caso da morte de Daniele Plaque, em Minas Gerais, a primeira pista foi esta mensagem anônima enviada para a família. Era um alerta. Pedia para a polícia investigar a fundo a morte da maquiadora, porque, segundo o texto, Cássio ameaçava a ex-esposa e já havia sido violento com outras mulheres. As investigações começaram. Cássio mantinha a versão de que Daniele teria se jogado na cachoeira para salvá-lo. O advogado de Cássio diz que ela agiu por impulso. A presunção da defesa que ela tentou ajudá-lo foi quando aconteceu o fato de seu afogamento. Se eu vejo você cair na represa na minha frente, meu instinto natural é te ajudar. Trabalhei em muitos casos em que o socorrista acabou perdendo a vida. Mas a polícia conseguiu derrubar os argumentos de Cássio. A perícia técnica no celular desmente a versão das selfies. Foi categórico em afirmar que eles fizeram 2 selfies. Nenhuma dessas fotos foi encontrada nesse aparelho celular. O advogado de Cássio tem uma explicação para isso. Para mim, que ele não viu que o celular descarregado e ele não viu. Estava descarregado, porque não havia bateria. Ele agiu como se tivesse feito, mas que não havia. Outra contradição. Cássio disse que teria caído na água, mas quando ele encontrou um frentista no posto de gasolina e pediu ajuda, as roupas e o cabelo dele estavam totalmente secos. Em todo momento, as vestes deles estavam seca e limpa. O corpo de Daniele só foi encontrado 22 horas depois, após a queda na cachoeira. E aí os bombeiros encontraram mais uma contradição na versão de Cássio. Ele diz que enfrentou a força das águas e a quantidade de pedras, mas saiu sem ferimento algum. Todos os bombeiros ouvidos nos autos afirmaram que durante as buscas pelo corpo da vítima, estranharam o fato que da versão do indiciado ter dito a eles a facilidade com que ele saiu das águas. Ele caiu num ponto, nadou por 6 metros em meio à forte correnteza e ele contou aos bombeiros que ele teve muita facilidade para sair das águas. Também chamou a atenção da polícia a atitude de Cássio logo após o crime. Enquanto os bombeiros procuravam Daniele, ele foi até o salão de beleza dela e registrou declarações de amor, como mostram essas fotos do processo. Estava escrito "Te amo" no salão todo. Ele escreveu com lápis de olho dela. Seria mais uma tentativa para despistar a polícia. Isso foi no dia seguinte ao fato, antes do corpo dela ser encontrado. 3 anos e 2 meses depois da ocorrência, a polícia concluiu o inquérito sobre o caso. Cássio foi indiciado por feminicídio por afogamento e preso logo em seguida. Nós fomos até a casa dos pais de Cássio, em Poços de Caldas. A mãe disse que nem ela, nem o pai dele iriam se pronunciar. A senhora nem o seu marido querem falar. Tá bom. Cássio tem antecedentes criminais por ameaça de agressão, estelionato e porte ilegal de arma. A polícia descobriu que ele planejava fugir para o estado de Tocantins e o delegado, então, pediu a prisão preventiva. O homem está nesse presídio de Alfenas, a 60 quilômetros de Campestre,
onde o crime foi investigado. O caso agora está com o promotor de justiça do Fórum de Campestre. O promotor tem até o começo da próxima semana para apresentar a denúncia. Dessa forma, o futuro de Cássio estará nas mãos de um juiz. Uma denúncia de homicídio com 4 qualificadoras pelo motivo torpe, pelo meio cruel, pela emboscada e pelo feminicídio. São 4 qualificadoras que aumentam a pena dele em relação a esse homicídio. O promotor acredita que Cássio deve ser condenado a uma pena que pode variar de 12 a 30 anos de cadeia. O advogado de defesa vai pedir a revogação da prisão de Cássio e demonstra certeza de absolvição. Ao ver da defesa, essas provas aí são indícios, mas não são provas cabais e definitivas, até mesmo para embasar uma denúncia, tirar uma condenação. Então eu espero que seja feita justiça sim, que ele pague pelo que ele fez. Se a polícia chegou à conclusão que ele é responsável, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Porque a minha irmã era muito importante para mim, era importante para a nossa família.